Olá pessoal, meu nome é Carlos Eletricista, eu sou o criador do canal SOS Soluções Elétricas e hoje eu irei falar sobre o dispositivo diferencial residual DR. Esse dispositivo é obrigatório dentro da norma NBR 5410. No item 5.1.3.2.2, caso em que o uso do dispositivo diferencial residual de alta sensibilidade como proteção adicional é obrigatório, ou seja, dentro da norma NBR 5410 de 2004, é obrigatório o uso desse dispositivo. E completa ainda: A. Os circuitos que sirvam como ponto de utilização utilizados em locais contendo banheira ou chuveiro, ou seja, qualquer local que contenha banheiro com chuveiro, banheiras, piscina, o uso do DR é obrigatório. B. O circuito que alimente tomada de corrente situada em áreas externas à edificação, ou seja, uma área de sua casa, de seu apartamento. Evidentemente, se chover, vai molhar o chão. Então, nessa área, também é obrigatório o uso do DR. C. Os circuitos de tomada de corrente situados em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos no exterior. Ou seja, se você tiver um circuito dentro de casa, tipo uma tomada, e você queira colocar uma extensão para poder alimentar, um exemplo, um motor lá de fora, essa tomada também precisa estar sobre o DR. AD. Os circuitos que em locais de habitação sirvam por pontos de utilização situados em cozinhas, copa-cozinhas, lavanderia, área de serviço, garagem e demais dependências internas molhada e uso normal ou sujeita à lavagem. Ou seja, no circuito, a exemplo de cozinha, lavanderia, está sujeita à lavagem. Geralmente, as donas de casa lava a cozinha, lava a garagem, né? E existe também as dependências molhadas em uso normal, ou seja, caso de uma varanda, caso chova, de um apartamento, ou sujeita à lavagem, como eu acabei de falar, a exemplo da nossa cozinha, a exemplo da nossa lavanderia, né? A exemplo de copas, cozinhas e outros locais que seja sujeito à lavagem. Os circuitos que em edificação não residenciais sirvam a pontos de tomada situados em cozinha, copa-cozinha, lavanderia, área de serviço, garagem e, no geral, em áreas internas molhadas de uso normal ou sujeita à lavagem. Trocando em miúdos, pessoal, logo acima do item 5.1.3.2.2, que é o 5.1.3.2.1.1, o uso de dispositivo de proteção a corrente diferencial residual com corrente diferencial residual nominal igual ou inferior a 30 mA é reconhecido como proteção contra choques elétricos. Ou seja, o DR, o dispositivo diferencial residual, ele atua, ele serve como proteção adicional contra quê? Contra o choque elétrico. Imagine que você está em sua casa e sua criança, de maneira inocente, coloca um prego ou um pedaço de metal dentro do buraquinho da tomada. Caso tenha um DR instalado em sua casa, sua criança praticamente não vai sentir nada, apenas um pequeno susto, porque o DR, quando detectar essa diferença residual, ele vai atuar. Então, trocando ainda em miúdos, o dispositivo diferencial residual DR é um interruptor automático que desliga o circuito caso haja uma fuga de corrente que coloque em risco a vida de pessoas
e animais domésticos e a instalação elétrica. E isso aumenta a segurança contra choques elétricos. Então, o dispositivo DR, no interior do mesmo, possui um transformador de corrente, um disparador e um mecanismo liga e desliga. Ele funciona comparando a corrente de entrada com a corrente de saída. E essa diferença é chamada de corrente diferencial residual nominal. O que é que eu quero dizer com isso, pessoal? Aqui nós temos um interruptor diferencial residual monofásico, ou pode ser bifásico, e nós temos um tetapolar. Aqui no monofásico você vai entrar com fase e com neutro, onde o fase vai para os disjuntores de alimentação do circuito, responsável por dividir toda a instalação dentro da residência, e o neutro vai para o barramento de neutro. Então, dentro do interruptor vai ter uma bobina e o núcleo toroidal. Quando há fuga de corrente, a bobina cria um campo eletromagnético, fazendo com que o meu interruptor seja desarmado, fazendo assim que, no caso de um choque, o disjuntor desarma, fazendo com que eu não sofra uma anomalia pior, ou seja, que eu não venha ter um risco de vida por causa de um choque elétrico. Trocando em miúdos aqui, temos as especificações dos disjuntores ou interruptores diferencial residual. Nesse mesmo é de 30 mA e ele atua, pessoal, em 0,1 segundo. Isso é muito pouco. No caso vai ser milissegundo, fazendo com que meu disjuntor seja desarmado caso algum parente venha sofrer um choque elétrico, por exemplo. Então, bora ver alguns casos aqui que infelizmente chegou a ter consequência por falta de uso do DR, por falta de uso do aterramento. A exemplo dessa notícia aqui, ó. Homem morre após sofrer choques elétricos em Toritama. Nós temos outras notícias tristes aqui, divulgadas dos meios de comunicação. Morte de uma mulher após choque em ventilador. Nós temos aqui uma morte também muito triste de uma recepcionista do Ceará, a Fabiana Lucas, de 35 anos, que foi eletrocutada ao tentar ligar uma máquina de lavar. Nós temos outro caso aqui em Jaboatão dos Guararapes, de uma mulher vítima de choque elétrico em geladeira. E aqui, pessoal, o caso mais interessante, que a mãe da vítima afirmou em depoimento que a instalação não apresentava nenhum problema na fiação elétrica. Porém, essa instalação não tinha o DR. Caso tivesse o DR instalado, ele ia detectar essa fuga de corrente e ia desarmar, fazendo com que a vítima, Cibele Teixeira, assim como a recepcionista Fabiana Lucas, por exemplo, não tivesse perdido a vida de maneira tão trágica e prematura. Outra medida de proteção que também se deve ter numa residência, além do interruptor residual DR, é o aterramento de proteção. Existe dois. O aterramento funcional é o aterramento do padrão de entrada, e esse aterramento é de uso exclusivo da concessionária. Então, precisa colocar outro aterramento de proteção que visa aterrar todo e qualquer tipo de eletrodoméstico, certo? Então, caso haja uma fuga elétrica, ou seja, uma fuga de corrente, como exemplo aqui do caso da vítima do Jaboatão dos Guararapes, vai ser direcionada a maior parte da corrente à terra, fazendo com que
a pessoa não venha sofrer algo mais grave. Mas eventualmente precisa se chamar um profissional de qualidade, onde ele vai detectar o problema e simplesmente não vai inverter a posição da tomada para poder fazer uma solução fake. Então, se você faz uma instalação elétrica dentro dos padrões da NBR, né, com divisão de circuito, com proteção adicional DR e aterramentos, você vai ter uma segurança para seus familiares. Em eletricidade não se brinca. Então, como vocês podem ver, hoje eu falei sobre o interruptor residual, o DR, que salva vidas, que é responsável por evitar que pessoas morram eletrocutadas. Então, eu tenho duas características desse interruptor residual DR. A primeira, após o neutro passar pelo dispositivo, não pode ser mais aterrado. A segunda característica, a maioria dos chuveiros convencionais, mesmo vindo de fábrica na embalagem dizendo que é compatível com o DR, não é, o DR vai desarmar. E para você poder instalar esse equipamento em sua casa para proteger seus filhos e seus familiares, é necessário fazer uma boa instalação dentro dos procedimentos técnicos adequados, com emenda bem apertada e isolada, com aperto necessário nos bornes. É preciso ser ou instalação nova ou até mesmo fazer uma pequena reforma na instalação elétrica para poder esse dispositivo atender a sua necessidade. Então, por hoje é só. Estou encerrando o vídeo, e hoje eu falei a respeito do disjuntor ou interruptor residual DR, que é responsável por salvar a vida em caso de fuga de corrente. Até a próxima, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal SOS Soluções Elétricas.